sempre falo que o profeta Elias, um dia, eu não estou falando mal de Elias, né? Mas é um fato específico. O profeta Elias, um dia, ele entra dentro da casa de uma mulher e fala, não tenha medo. Só que 2 capítulos depois, a Bíblia diz, Elias teve medo. E foi parar dentro de uma caverna, teve a maior crise do ministério da vida dele. Meu Deus. Então, tipo assim, isso mostra uma grande lição pra gente. Como a gente tem facilidade de anunciar algumas coisas para as pessoas que uma hora vai bater na nossa porta. Então, assim como anos atrás, a nossa guerra foi com a pirataria. Muitos anos atrás. Não, a minha pessoal foi. Eu baixava muito filme, eu baixava muita música, não tinha um streaming. Sim. Eu morava muito no interior, tudo era muito caro, mas, cara, as desculpas que eu queria dar pra isso. Chegou uma hora que os nossos aplicativos que rodava... Celular, né? Não, os aplicativos que a gente rodava as nossas músicas, as tracks da banda, as coisas pra funcionar, as coisas na estrada, era tudo... Eu lembro que eu cheguei um dia, assim, eu não sei se eu tô com o celular aqui, tô. Foi para outro lado, e esse é o meu puro TDAH de dar uma volta para chegar onde eu quero, mas eu vou achar aqui, ó. Muito bom, fica à vontade, irmão. Eu acho que tá salvo aqui, ó, tá valendo hoje de novo. Pirataria, cara, olha aí. 4 versículos que o Senhor falou comigo, não tá salvo a data aqui, porque, pra você ter uma ideia, a última data que tá aqui é 19, mas esse rolê é de muito antes. Eu devo ter mexido em alguma coisa aqui e tal. Mas, tipo assim, Jeremias 22:13. Eu lembro que eu cheguei no Fê e falei assim, Fê, o que dos nossos programas aqui da banda, cara, eu acho que isso aí foi 2014, 15. O que da banda aí, programa é pirata, é craqueado? Ele falou, cara, tudo. Eu falei, como assim? Eu falei, tudo. E eu tô falando de uma época que as maiores ofertas que a gente recebia como ministério, com o ministério grande, indo ministrar, era R$500. Meu Deus, pra Então, dividir tipo assim, pra galera, pra custo. tudo. Não, a sensação térmica era de um pingo na chapa. E aí vinha e pra dividir com vários pais de família. Então, legal, né? Ai, a gente Deus, caminhava cara. sempre ali com oferta de coração e tal. Foi uma época que a gente acabou descobrindo que infelizmente, muita gente tinha um coração ruim e o restante não tinha coração. E a gente continua caminhando assim até hoje, glória a Deus. Mas assim, e eu falou por quê? Eu falei, cara, porque Jeremias 22:13, Jesus tá me falando que, eu tô aprendendo aqui com a palavra que fala que, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Meu Deus. Salmo 101:7. Não há de ficar em minha casa aquele que usa de fraude, aquele que profere de mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Malaquias 3:5. Achegar-me-ei a vós, outros, para juízo, serei testemunha veloz contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Meu Deus. Eu falei, cara, que louco. então ali eu falei, Fê, a gente precisa fazer as coisas certas. Ele, cara, mas não tem como, a gente não tem dinheiro pra isso. E não tem nem nada pra vender, pra tal. E eu falei, cara, Fê, não tá condizendo que a gente tá indo nos lugares, erguer um altar de adoração em espírito e em verdade. O espírito tá certo, mas a verdade é tudo pirateado. Nossa. Como é que a adoração como é que uma equipe de adoração tá indo adorar em espírito, mas os aplicativos, os programas, os softwares não são de verdade? Nossa. Ele falou, cara, e agora? Eu falei, Fê, não sei, cara. O Senhor conhece nosso coração. Estamos sendo confrontados diretamente por Ele nisso. Não li um livro, não assisti um vídeo, não assisti um culto. Foi tempo com Deus, buscando instrução na Escritura, e eu sinto de Jesus que tem muita coisa que Ele quer romper na gente, mas Ele não rompe porque a gente tá quebrando um princípio aqui. Meu Deus. E aí, cara, a gente pega uma história legal pra conectar aqui com Judá, né? Judá, filho de Jacó, ele tinha 3 filhos, Onã e o outro eu não lembro o nome. E um deles era casado com uma grega, Tamar, linda, bonita, e ele desagradou o coração de Deus e Deus o matou. Ela foi dada em casamento pro filho do meio. E ele se deitava com a sua cunhada, que agora era esposa, mas ele não queria dar sequência na geração do irmão. Então a Bíblia diz que ele tinha relação com ela e ele ejaculava ao chão. E isso desagradou. Infelizmente tem muita gente que vive assim, porque ele quer o prazer com a noiva, mas não quer gerar filhos. Não quer gerar fruto, não quer ter responsabilidade. E aí Deus o tirou.
E aí ela ficou pra ser dada pro filho mais novo, só que ele era muito novo, não tinha idade. E ela queria ser mãe. E um dia ela se coloca como uma prostituta no meio do caminho de uma cidade. Judá tinha perdido a sua esposa e ele voltou a tosquear ovelhas. E aí tem gente que só volta a cuidar de ovelha quando perde alguma coisa muito importante. E aí vai muita lição. Mas a coisa mais interessante é que quando ele passa na frente de uma cidade, ele vê uma prostituta que tá com o rosto tampado e ele fala, quanto que é o programa? E ela fala, uma cabra. Acho que era só uma cabra, uma ovelha. Aí ele fala assim, eu não tenho isso aqui agora, mas... Ela fala assim, então me deixe garantias. Me deixe seu anel, me deixe seu cajado, me deixe seu cinto. E aí no outro dia você traz a ovelha e eu devolvo as coisas. E ele se deitou com a própria nora sem saber o que era. Quando ele mandou o servo ir levar o pagamento e pegar os pertences dele, as pessoas falaram que nunca teve prostituta na entrada daquela cidade. 3 meses depois, a Bíblia diz que ouviu-se um grito. Judá, sua nora está grávida, se deitou como uma prostituta. E ele fala, arranque-a para fora e vamos apedrejá-la. E ela diz, mas Senhor, antes de me apedrejar, veja os pertences do homem que me possuiu. E ela mostrou para ele o anel, o cajado e o cinto. Meu Deus. Uma tradução do anel e cajado e cinto ali pra gente era o que ele negociou por causa de um programa? O que ele negociou por causa de uma... A Tamar é uma prostituta circunstancial que vai bater na porta de todo cristão. Para alguns pode ser uma mulher física, mas para outros são situações que vão querer fazer com que todo cristão negocie o seu anel, que é a sua identidade, o seu cajado, que é a autoridade, e o seu cinto, que em Efésios 6 vai dizer que o cinto é da verdade. Meu Deus. Ou seja, sem perceber, a gente tem negociado a nossa identidade, a nossa autoridade e a nossa verdade. E nas mínimas coisas. Onde eu negocio minha identidade? Cara, toda vez que eu tenho algumas crisezinhas de fé, eu esqueço quem é meu pai. Pesado, irmão. Eu fico perdido no meu caminho, sendo que eu falo, cara, peraí. A gente negocia a identidade de várias formas. Como é que eu negocio a autoridade? A mais rasa de todas? Nossa, que dor de cabeça. Se a sua primeira fala é, eu acho que eu tenho um remédio aqui, ao invés de impor as mãos e curar, Meu Deus. você está negociando a autoridade que foi dada. Meu Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a gente prefere ver no Google qual que é o melhor remédio para aquela pessoa. Até um amigo, né, Brunão? Você tá aqui e o cara fala, mano, eu tô com uma dor de cabeça. Exato, Pô, não, mano, é no tem dia a um dia. remedinho aqui e tal pra você. Porque eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Só que nesse bem, sem perceber, eu estou negociando a autoridade que Deus me deu, cara. Muito forte, mano. E aí é onde eu negocio a minha verdade, cara, em tudo. A começar nisso aqui. A começar com o gato net ali. A começar com o jeitinho brasileiro de ter e adquirir as coisas. E a começar com a historinha que a gente aumenta, a roda de que tá engraçado e eu acabo contando uma história que nunca existiu pra poder agradar as pessoas. Uma mentirinha tão basiquinha de... Você já tá vindo? Cara, eu não saí ainda. Mas não, já tô no caminho, mas eu tô ali ainda. Eu tô terminando de pôr o tênis. Então, é muito sorrateiro. Então, a Tamara, ela bate na porta do cristão, assim, toda semana, ou todo dia, ou várias vezes ao dia. Então, cara... Um dia, meu confronto todo com o Senhor foi para isso. Para alinhar a nossa identidade, a nossa verdade, a nossa autoridade. Com isso, a gente deixou que isso tocasse todas as nossas coisas, os nossos softwares, os nossos programas e os nossos Cara, isso. que incrível, irmão. Anos depois, quando eu acho que tá tudo alinhado, aí eu vou olhar e falo, cara, eu tenho uma vida com Deus legal, eu tenho isso, mas tudo isso não tá... Eu consigo hoje ter uma boa equipe, um bom coração, bons equipamentos para eu poder honrar o Senhor com tudo que eu tenho. Com tudo mesmo. Mas com tudo do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, não. Meu Deus. E aí é uma frase que pegou esses dias que eu não sei quem foi o dono dela, mas ela bateu em mim no início do ano. Que foi, cara, todo pai... Você é pai? Sim, tem uma Cara, irmãzinha de 8 anos. Quando meus filhos nasceram, unanimamente, sim, eles têm uma diferença de idade de 10 anos. Mas tanto um quanto o outro, quando eu vi pela primeira vez, o mesmo sentimento bateu. De foi pela primeira vez ter olhado uma pessoa que eu morreria por ela sem nem pensar. Exato. Só que aí eu vi alguém falando isso em algum lugar, não sei quem é o dono disso. Mas falei, cara, você morreria pelos seus filhos? Sim, mas você viveria por eles? Porque o seu estilo de vida está morrendo?
E não é por eles. É por causa do seu própria paixão, por causa da sua própria gula, por causa dos seus próprios olhos, sua própria falta de controle, de domínio, de governo e tudo isso. Cara, e é um caminho. Eu tava conversando ali em cima agora com a banda, assim. Falei, gente, eu voltei a comer o carbo essa semana, eu tô vendo como tá tudo ali ainda. Meu batera também, que emagreceu 25 quilos, eu acho. E ele foi um processo de 2 anos, né? Eu perdi 33 em 4 meses. Meu Deus. Aí ele ficou, cara, Brunão, tá ali, velho. A gente tem que cuidar, tá ali. Tá ali, mano. Tá ali. Tá ali, cara, cuida mesmo. Vai ser, Brunão, vai ser o resto da vida essa luta, mano. Ele tá lá. Então, cara, eu não fiz alarde disso, eu não fiz um Reels falando sobre isso, eu não fiz um Stories falando sobre Eu não vi isso. você comentando muito sobre isso mesmo, mano. Tipo assim, parece que eu vi você num lugar tal, você tava aqui, daqui a pouco quando eu vi um outro vídeo do Bruno, eu falei, cara, o Brunão, velho. Mas, mesmo eu não falando sobre isso, eu acho que tá sendo oficialmente o primeiro lugar que eu tô falando alguma coisa. Uhum. Tem muita gente me chamando no direct, falando, cara, você tá me inspirando a emagrecer, cara, você tá. Mano. E eu tava falando com os meninos da banda esses tempos atrás, num discipulado geral, assim. Eu não lembro o versículo agora, eu não lembro se era Mateus 14, o que era. Eu falei assim, gente, a Bíblia diz assim, Jesus, virando para os seus seguidores, disse. Eu falei, gente, todo mundo tá aqui nessa sala atrás aqui, tem uma rede social. E pode ser de 10 a 10 milhões. Todo mundo aqui tem um grupo de pessoas que são seus seguidores na rede social. Daí eu falei assim, galera, falou, gente, Jesus virou para os seus seguidores e disse, cara, hoje, beleza, nós não temos discípulos como Jesus teve, de serem nômades, de abandonarem a vida dele, mas na nossa linguagem contemporânea, tem pessoas que estão seguindo cada um nas redes. Vocês estão virando para eles, estão dizendo o quê? O que a gente tá falando? A gente tá influenciando como as pessoas, a gente faz... Então, cara, é esse caminho, e até o grande dia do Senhor, a gente vai ser aí aperfeiçoado e confrontado e alinhado para poder viver uma coisa incrível aí, em nome de Jesus.